retorno ao canal, galerinha do mal. Tava um tempinho fora aí, tava terminando minha primeira graduação, então fiquei um pouquinho de tempo fora. A ideia agora é retomar o canal, voltar a postar vídeo conforme der. Mas galera, hoje sim, basicamente o papo de retorno aos vídeos do canal e para movimentar o canal novamente é sobre como a gente pode impactar pessoas ao longo da vida. Eu sei que esse canal, muito provavelmente, ou as coisas que eu for postando aqui, elas vão sempre estar relacionadas a alguma coisa de filosofia, ou alguma coisa de tecnologia, ou a coisas totalmente diferentes de tipo economia. Enfim, eu não sei muito bem para que caminho isso aqui vai, só vamos. Mas inicialmente o papo de hoje é sobre o impacto de pessoas, que tem um pouco a ver com filosofia e tem um pouco a ver da forma como a gente se estrutura enquanto sociedade, né? Eu acho que, idealmente, todo mundo gosta de impactar pessoas, todo mundo adora impactar pessoas, mas o ponto é, tem como fazer isso ainda no século XXI, sendo que a gente é impactado por tudo e por todos o tempo todo, sem nem se dar de conta? Essa métrica que eu tô querendo abordar aqui, do impacto que tudo gera na gente e a gente impacta tudo, é algo um pouco generalista demais, né? Se você for para pensar que a série que você assiste te impacta, que o filme que tu assiste te impacta, que você assistir o filme e ter uma boa bilheteria impacta em mais filmes que serão feitos disso, a gente pode dizer que isso é um pouco de causa e efeito, e basicamente é como as pessoas reagem às coisas, e não necessariamente o papo do impacto, em que seria algo mais específico e não tão generalista, não tão dentro desse quadrado de causa e efeito, mas sim mais o impacto de como a gente, enquanto algumas pessoas, tem essa capacidade de impactar mais ou menos pessoas. E o quanto parece que socialmente a gente tem essa aspiração, ou algumas pessoas têm, né? Para deixar isso bem claro. Algumas pessoas não têm essa aspiração, algumas pessoas não têm essa vontade de impactar pessoas, enquanto algumas outras pessoas têm essa vontade. O ponto que eu tô querendo trazer de reflexão aqui é qual é... O que foi, filho? Minha cadela, enfim. O ponto é, quem quer impactar? Quer impactar por qual motivo? Pelo motivo mais belo que existe, que é uma vida digna, uma vida em que esse propósito de vida é algo muito bonito, ou por ego. Acho que há uma distância aí de impacto, né? Há aquele que quer impactar pelo ego e aquele que quer impactar pelo bom propósito de vida e por algo bonito, vamos colocar assim, um propósito belo de vida, né? Que é realmente ajudar os outros por ajudar os outros. Em ambos os casos, eu acho que são dois perfis de pessoas muito diferentes, né? Aquele que impacta por ego e aquele que impacta por dignidade e pelo ato em si, pela beleza da coisa. Só que o ponto é, o quanto isso realmente define a gente na nossa trajetória. O quanto algumas pessoas conseguem nos impactar, o quanto algumas pessoas conseguem realmente chegar na gente, mudar a nossa perspectiva de realidade de vida, fazer com que a gente trace planos e caminhos de uma forma diferente. E o quanto isso realmente importa para uma pessoa em sociedade, ou, eu diria, na história da humanidade. O quanto a gente sempre precisou de impactos de algumas pessoas muito específicas em momentos muito específicos de vida. Eu sei que o papo ele vai se afunilando para questões um pouco mais complexas, mas eu sempre vou tentar deixar um pouco delimitado, porque para a gente não abrir tanto, né? Para a gente não começar a falar aqui de conceitos religiosos muito abrangentes e começar a dizer que Jesus impactou pessoas e por isso temos religiões em nome dele. Eu acho que não é bem esse o ponto que eu quero abordar aqui. O que eu quero dizer no sentido do impacto aqui é realmente a forma como a gente quer se portar nesse mundo moderno, né? E o ponto que eu estou tentando refletir aqui é, será que a gente consegue impactar de forma real as pessoas em um mundo tão acelerado e que a tecnologia parece cada vez mais invadir a nossa existência sem que a gente tenha nem tempo de entender o que está acontecendo? Eu acho que é mais esse o ponto, entende? Que eu estou querendo trazer aqui. Então, basicamente, como vários vídeos desse canal vão se proceder, vai ser sempre um convite, reflexão, alguma provocação nesse sentido, tá? Muitas vezes vai ter conteúdo informativo? Vai. Mas aqui no caso é mais um vídeo para a gente pensar junto. Aonde
a gente está se encaminhando. A gente está se encaminhando para um mundo em que o propósito de vida de impactar pessoas e o propósito disso, por exemplo, eu crio uma empresa. Deixa eu trazer uns exemplos para tornar isso um pouco mais próximo para o entendimento. A gente cria uma empresa, né? Criamos uma empresa aqui. Essa empresa, ela tem uma missão, tá? Então, o mercado. Missão do mercado. Qual é a missão do mercado? Trazer eficiência para o cliente, trazer bons preços, bom relacionamento dos colaboradores, etc, etc. Tá, beleza. Mas se o propósito do dono é impactar pessoas por ego ou impactar pessoas de uma forma digna e bela, a gente entende que essa empresa vai ter destinos e consequências muito diferentes, né? São duas empresas que vão ter destinos diferentes. É claro aqui que a gente está delimitando bastante o pensamento, tá? Porque sempre vai ter o fato da aleatoriedade do universo, que a gente não tem como conceber e esperar nenhuma, né? A gente não tem como prever essas coisas e nem como calcular ou tornar isso numa métrica, né? Mas o ponto é, vamos aqui imaginar, no sentido bem absoluto e estrito, que a empresa do cara que tem essa forma de impacto pro próprio ego, ela vai acabar tornando as pessoas internas dessa empresa muito competitivas. E competitivas no sentido talvez não tão benéfico, né? E qual seria a consequência positiva disso? Você gostaria de fazer algo nesse sentido? Talvez tenha um benefício para isso, obviamente. Talvez a empresa cresça mais ou cresça de uma forma mais acelerada, porque as pessoas estão competindo mais para que essa empresa cresça e por mais benefícios, etc, etc. Mas essa outra empresa, desse outro dono, em que ele tem essa missão de impactar pessoas de uma forma mais digna, de uma forma mais bela, vamos colocar assim, um propósito de vida mais benevolente, vamos colocar assim. Será que essa empresa não vai ter uma substância de longo prazo melhor? Essa empresa não vai crescer tanto quanto, ou até de uma forma melhor do que essa outra empresa? Olha, me parece que é um pouco difícil de afirmar, né? Até porque eu estou trazendo um exemplo para reflexão. Então, a gente não precisa fazer afirmação nenhuma, mas me parece que a opção de impactar pessoas de uma forma benevolente, de uma forma digna, não pensando no próprio ego, no benefício próprio, mas apenas na atitude em si, na virtude em si da atitude, ela se mostra mais inteligente. E por que mais inteligente? Porque se inteligência é achar a melhor forma de se construir coisas, ou de se construir, né? Seja lá o que for, a inteligência é ligada à criatividade para tornar o mundo um lugar melhor, né? Nesse sentido bem simples aqui que eu estou trazendo, e rápido também, né? Porque definir inteligência também não é uma barbada. Me parece que é um método mais inteligente, me parece que faz mais sentido, né, que a gente faça essas ações no sentido benevolente de impactar pessoas dessa forma e não pelo ego. Porque aí sim, a gente está crescendo enquanto sociedade, a gente está tornando a vida das pessoas melhor e isso já é algo excelente, entende? Eu não preciso beneficiar o meu próprio ego nesse caminho. Até porque, o que a gente ganha beneficiando o próprio ego, né? Isso é uma outra coisa. O que a gente ganha beneficiando o próprio ego? Isso é um outro papo, assim, que dá pra fazer um vídeo também, né? Será que a gente ganha alguma coisa beneficiando o próprio ego? Será que a gente ganha alguma coisa fazendo algo estritamente para si mesmo, pensando apenas em si mesmo? Isso entre várias questões, né? Aqui eu vou tentar não fugir do foco. Mas, basicamente, assim, o meu ponto é, nessa reflexão rápida, eu vou testar o vídeo, assim, nesse método de 10 minutos, vamos ver o que vocês acham, depois eu posso aumentar mais a conversa, enfim, eu vou testando, vou retomando o canal, vou testando aos poucos. Mas enfim, nessa métrica e nessa reflexão de hoje, eu acho que a gente conseguiu estabelecer pelo menos 2 parâmetros rápidos aqui. Que sempre que a gente toma ações voltadas para o próprio ego, e nem sempre isso é algo ruim, tá? Eu não sou um cara muito extremista. Mas me parece que a opção
impactar pessoas pela benevolência, pela beleza da ação, desse impacto, se parece mais inteligente. Mas apenas se parece. Tá aberto aí as discussões. Enfim, galera, eu acho que esse foi um bom vídeo de retorno, tá? Prometo que eu vou seguir postando alguma coisinha pra gente ir conversando. E vamos que vamos. Nossa, esse tchau ficou maluco. Bé.